vou ver como é que ficou o Nossa, resultado. velho, eu tenho muita sorte de sempre ficar nesse lado. Não, ele querendo... Bacana esse comentário de vocês. Na verdade, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu acho que o grande risco do cara dar um tipo de aula só, isso é uma coisa que aconteceu no início da minha carreira, que eu dava, por exemplo, nos terceirões eu dava sempre o mesmo tipo de física ao longo dos anos. O que acontece? Tu fica bitolado, né, cara? Tu só sabe fazer aquela física, parece o aluno uma questão de uma outra área que tá 5 anos sem fazer, tu não sabe fazer. Ou seja, tu não sabe física de verdade, né? Tu sabe uma pequena parte da física. E se foge um pouquinho do contexto... É foda, cara. Não tem essa. Assim, ó, o cara que parou de estudar uma matéria, pouco tempo depois ele já não é mais professor daquela matéria, já não sabe merda nenhuma daquela matéria. Mesmo que um dia ele tenha sido o Einstein da matéria. Quando a gente para de exercitar, o cérebro murcha. É um músculo. E daí que o Schwarzenegger um dia foi Miss Universo. Pede pra ele agora mostrar os músculos dele pra ti. Não tem, cara, não é a mesma coisa. Ele ainda é forte, agora não existe a definição. Outra, ele é forte porque ele toma bomba, porque ele ainda se exercita mesmo, né, aos 60, 70 anos. Então não adianta. Pega um super fisiculturista, deixa um cara um ano sem malhar. O músculo dele, o corpo dele já era. E o cérebro é muito pior. O cérebro ele murcha muito mais rápido que músculo. As pesquisas são muito claras em relação a isso. Ou seja, convençam-se, vocês terão que estudar para sempre. Caso contrário, serão pessoas medíocres em alguma área e ganharão por essa mediocridade e sofrerão as consequências disso. É dura, a vida é dura, tem que estudar sempre, sempre. É a única saída. Por isso que eu acho legal quando o professor tem todas as matérias. Porque primeiro ele tem que se exercitar em todas elas, ele tem que ser melhor, ele tem que ser mais hábil. Outra, se uma matéria de repente perdeu tempo, ele pode ele mesmo, dentro das suas aulas, ponderar, como a gente está fazendo, né? Aumentando o ritmo de umas matérias que a gente já teve, por exemplo, essas de hoje. E agora, na sequência, eu vou ter que ter muito mais cuidado, porque tu vai ter uma matéria que tu nunca viu na tua vida. Aí eu vou ter que trabalhar ela com muito carinho, né? Não vou poder fazer essa correria que eu fiz nas últimas aulas, que eram revisões, né? Mas bacana, bacana isso. Por outro lado, podemos imaginar que o professor que é especialista em uma matéria, ele pode ter se aprofundado naquela matéria. E não necessariamente ter abandonado as outras, né? Se ele é um professor dedicado e competente, ele vai continuar a querer entender um pouco das outras matérias e se aprofundar em uma matéria e ser muito bom nisso. Só que aí a ideia é essa, né? Eu quero fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou seja, ele manja muito de física básica. E aí vai se especializar numa área para ficar top. Isso é absolutamente válido. Legal, galerinha? Vasos comunicantes. Na verdade, a ideia toda está aqui, ó. Pressão é uma força distribuída em uma área. Força no sistema internacional é Newton área. E Newton por metro quadrado chamamos de... Começa com Pá, termina com Pascal. Muito bem, Pascal. É isso aí. E como é que é a pressão atmosférica em Pascal? 100 mil. Uou! 100 mil Pascal. E se eu fosse medir em atmosferas? É lógico. Uma atmosfera. Se eu fosse usar metros de coluna d'água? 10 metros de coluna d'água equivalem à pressão atmosférica. E se nós lembrássemos da experiência original de Torricelli? 760 milímetros de mercúrio. Que bonito, legal. Bom, com essa ideia de pressão e também usando a ideia de Mi, que é a massa específica para os leigos, seria melhor falar em densidade, né? O leigo ele entenderia melhor densidade no dia a dia, massa específica já é um pouquinho mais técnico, né? Lembrando que embora elas tenham a mesma forma matemática, densidade é para qualquer coisa, massa específica é para um tipo de material, não é isso? O amigo alertou mais uma vez, ó, às vezes aparece o Rho, a UFS que gosta de usar Rho, então essa fórmula pode vir assim, ó, certo? Eu gosto, para poder falar de Mi, chamar o MIG hoje ali, galera, dá umas risadinhas, principalmente no segundo ano, depois começa a ficar mais velho, não tem mais graça. P igual a P0 mais MIG hoje. O que é isso? P igual a P0 mais MIG hoje? Pressão final. Pressão final, ou seja, lá no fundo é igual. Lá em cima mais massa específica do líquido ou da substância. Gravidade no local, a aceleração da gravidade. Altura, altura do P0, da região onde tinha o P0 até o ponto onde a pressão P que tu quer determinar, conhecido como teorema ou lei de Stevin, certo? Nós deduzimos essa fórmula, né? Vimos essa fórmula. O marcante dessa fórmula é lembrar que a quantidade de água não interfere. O que interfere é apenas a profundidade, a gravidade e o tipo de material no qual você está mergulhado. Olha, não
partir dessa ideia, nós já sabemos aquela brincadeira de prensa hidráulica, lembra? 2 canos, 2 vasos comunicantes, êmbolos móveis, que nem o da seringa, só que vai ser de aço, né, para não rebentar com a pressão, óleo lubrificante, assim não vai enferrujar. E aí quando eu faço uma força aqui, uma força deve aparecer lá para poder equilibrar o sistema. Já que está à mesma altura e é o mesmo líquido, então a pressão é igual a P1 igual a P2. E como pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Então o que eu devo fazer para poder ganhar muita força de um lado para o outro? Voltar mais. O que eu devo fazer para ser o homem mais forte do mundo? Usando uma grande diferença de áreas, professor. Basta que a área 2 seja muito grande, a área 1 muito pequena. Concorda comigo? É isso aí. Show de bola. Qual é a consequência de eu deixar essa área bem pequenininha e aquela gigantesca na hora de eu usar a máquina? Pois é, eu vou ter que deslocar muito essa parte pequenininha para poder dar uma aumentadinha de nada lá, né? Mas a gente pode, né, aumentar a nossa força muito, muito, muito. Prensa hidráulica. Muitos dispositivos do teu dia a dia usam essa ideia. Não se esqueçam que se é redondinho, a área é Pierre ao quadrado. Cuidado com isso. Pierre ao quadrado. Corta os pis se as duas forem redondas e toca a ficha. Beleza. Outra coisa interessante, ainda usando as matérias da aula passada. Ó, não se esqueçam disso, hein? Relações muito importantes aí para te ajudar a matar questões instantaneamente. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, vasos comunicantes. Agora eu não estou preocupado com o fato de aqui ser fininho e lá ser grosso. Não estou preocupado com isso. Eu quero saber qual é a relação que existe entre a massa específica desses materiais e as alturas. O negócio é o seguinte, aquele líquido branco ali são líquidos imissíveis, né, galera? Se eles se misturassem não ia haver essa separação clara entre os diferentes materiais. Já que aqui dentro desse ponto A e dentro do ponto B eu estou dentro do mesmo líquido branco, tá vendo? E já que está parado, está estático, eu posso afirmar que a pressão em A é igual a pressão em B. Claro, porque se a pressão em A fosse maior, o líquido fluiria para lá. Se a pressão em B fosse maior, o líquido fluiria para cá. E de onde é que vem esta pressão? Tem a pressão ali em cima, P0, mais o mijei hoje do líquido, que eu chamei de líquido 1, mais o mijei hoje do líquido 2. Esta é a pressão em A. Olhando pelo outro lado. P0. Mijei hoje do líquido 4. Muito obrigado, garoto. Mais Mijei hoje do líquido 3. 3 e 3. Observem que aqui eu fui querido. Eu já deixei as alturas prontas para vocês, né? É muito comum no vestibular o cara colocar a altura até o chão sempre. E aí tu vai ter que descontar uma altura da outra. Né? Isso é uma coisa perigosa. Já que ambas as partes estavam abertas para a atmosfera, o P0 de um lado elimina o P0 do outro. Já que o G está presente em ambos os lados da equação, se eu dividir ambos os lados por G, fica μ1 H1 mais μ2 H2 mais, se houvessem outros líquidos, mais μ3 H3, só vou botar na ordem para ficar mais elegante, μ4 H4 mais, beleza? Agora tu vê, ó. Não sei se é muito válido o cara simplesmente decorar μ vezes H mais μ vezes H mais μ vezes H é igual a μ vezes H mais μ vezes H. Ele até mata a questão de vasos comunicantes. Mas tu vê, ele não está entendendo o processo físico por trás de a gente ter escrito essa equação. Outra, basta o cara tampar um dos lados lá, ó, tampou um dos lados, aqui a pressão P0 já não cortaria. E aí eu também já não posso eliminar o G. Beleza? Então já não eliminaria nada, a equação já seria totalmente diferente. Então observe que essa equação para vasos comunicantes é só quando as extremidades estão abertas. Por isso que o mais importante ainda é a aula passada, é saber usar o teorema de Stevin adequadamente. É ele que está por trás dessa história. E se tudo não tivesse tampado? Legal, ia cortar o P0 dos dois, não ia ter P0 dos dois lados, né? Aí nós voltaríamos até a situação para essa fórmula. Ou seja, essa fórmula ela funciona bem ou quando ambos estão expostos ou quando ambos estão sem pressão atmosférica ali, né? Como se estivessem fechados. Agora, um deles fechado, como às vezes aparece outro aberto, a fórmula já não funciona, por isso o perigo de decorar. E fazer um Quando workout. um fecha, daí o P0 dele fica 0.
Exatamente, se eu estou fechado aqui, né, e ele não acrescentou nenhum gás, é claro que assim, ó, existem infinitos tipos de questão, né, gente? Eu só estou fazendo um comentário. Eu posso fechar aqui, botar um balão com gás e jogar gás aqui, avisar para o aluno que é 0,8 atm, entendeu? Aí o P0 de lá vai ser diferente do P0 daqui. Então vai ter P0, né? Existem infinitas possibilidades. Se o cara fechou aqui, tá fechadinho e não tem nada ali, ou seja, não tem nenhuma espécie de gás na interface líquido-fechamento, então aí a gente vai, né, não tem um porquê a gente atribuir uma pressão ali, né? Certo? É isso aí mesmo, a gente eliminaria o P0 do lado de lá. A apostila, até tu vê, para tentar ajudar o aluno nesse tipo de situação, ela mostra uma situação bem comum de aparecer. Eu lembro, cara, quando essa questão apareceu para mim, eu perdi uma tarde inteira na questão. Olha só que questão idiota e como eu era ruim. Aqui tinha gás, aí aqui tinha mercúrio, e o cara dizia que aqui tinha, sei lá, 69 centímetros de mercúrio. Beleza? E o cara pedia qual é a pressão do gás. 69 centímetros. Não, na verdade não, mas parabéns, quase. O negócio é o seguinte, galera, ó, quando eu olhei para isso, eu fui na fórmula, né, P igual a P0 mais MG hoje. Né? Então eu pensei, a pressão aqui é igual a pressão aqui, PA é igual a PB, então eu vou calcular a pressão em B, certo? PB. P0 é a pressão atmosférica, peguei, já sabia, até já tinha decorado que era 100 mil Pascal, 10 na 5, beleza? Mi, a questão não falava o Mi do mercúrio. Eu não lembrava ainda, não tinha decorado que era 3.600 kg por metro cúbico, 13,6 vezes mais denso que a água, né, que é 1.000 kg por metro cúbico. Não tinha decorado isso. E eu, como é que eu vou fazer isso? E aí fiquei quebrando a cabeça. Claro, eu poderia pegar o livro, a tabela, o Mi do mercúrio e fazer o cálculo, só que aí eu estou sendo covarde, eu não estou usando o que a questão queria, né? E eu, putz, e agora, meu Deus, cara, essa questão está errada, essa questão está errada e está errada. E eu nunca dava o braço a torcer. Então, eu não sei perder, não sei. Aí eu deixava lá e passava 2, 3 dias, voltava na questão para ver. Porra, tem que ter uma saída. Ele quer a pressão? Ele quer a pressão do gás. Mas não daria para fazer uma regra 23 com 720... Quase isso. Mas é mais simples ainda. É uma coisa tão fácil que às vezes o cara não enxerga a simplicidade. Ué, P é igual a P0, que é a pressão lá em cima, mais o MG hoje, não é? Qual é a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio? 760. Eu coloquei 720, será hoje? Não. 760 no mercúrio. Mas esse MG hoje vai dar 69 centímetros de mercúrio, ou seja, 690 milímetros de mercúrio. Tá aqui, ó. Estou medindo com mercúrio. É HG já. Tá vendo? Era uma coisa direta, não era só somar. Era só somar a pressão atmosférica, 760 de mercúrio, com os milímetros de mercúrio que estavam na minha frente. Né? Ou seja, era uma questão ridícula, mas que eu fiquei travado 2, 3 dias nela. E o bacana, se eu não tivesse sozinho, porra, até cair a minha ficha, putz, descobri sozinho, ninguém me contou. Se eu tivesse, professor, como é que é essa? Ô, seu animal, é só somar. 2 dias depois eu não sabia fazer de novo. Eu já te expliquei isso, o cérebro humano é assim, quando tu descobre algo sozinho é teu para sempre. Quando alguém te fala, é assim, amanhã tu esquece. Por isso que o processo de aprendizagem não pode ser simples. Ele não pode ser assim, ó, ah, que fácil. Sim, não existe. É assim, ó. Como é que é mesmo? Ri de novo. É sofrido. E se tu não quiser passar por isso, vai ganhar pouco. Vai ter vida complicada, teus filhos vão reclamar. E é dura a vida. Aí a vida fica dura. Quanto é que ficou então? 1.300 mais 150. 1.450 milímetros de mercúrio. Beleza? Então é outra questãozinha, outra coisa que ele fala nessa aula. Essa aula era para isso, era para lembrar os vasos comunicantes e para mostrar que se um lado não tiver aberto, tu não vai ter atmosfera lá, né? Aí tu pode calcular pelo outro lado, pegar o P0 da parte que está aberta mais a pressão gerada pelo líquido. Já que era mercúrio nessa questão pegadinha, não precisava nem fazer conta, era só somar usando o bom senso mesmo. Nada demais. Outra coisa interessante que vale a pena comentar agora.
Outra coisa que vale a pena comentar agora chama-se paradoxo da hidrostática. Lembram disso? Paradoxo da hidrostática. O que é isso? Hidrostática. É o fato de nós termos recipientes diferentes, com formatos diferentes, e enchermos esses recipientes de um mesmo líquido. Olhem, todos estão na mesma mesa. Todos estão preenchidos com o mesmo líquido alienígena esbranquiçado. Claro que na mesma profundidade a pressão tem que ser a mesma, por mais que teu coração se sinta desconfortável com esse fato. PA tem que ser igual a PB, que é igual a PC e não tem jeito. Eu demorei, isso me incomodava muito no começo dos meus estudos de hidrostática, eu me recusei a aceitar isso. Mesmo olhando a dedução matemática do Michel hoje. Tu vê, né, como naquela época, isso na tua idade, tá? Naquela época eu não aceitava como válido uma equação matemática para representar algo físico. Na minha cabeça isso não era assim simples. Mas tu vê, né, cara? Pensa comigo. Esses dias eu recebi uma pergunta pela internet. Professor, como compreender uma equação matemática para representar uma coisa física? Melhor porque assim, eu vou te dar um exemplo idiota, mas é isso no final das contas. Imagina que tem uma caixa com objetos idênticos. Todos objetos idênticos. Todos eles com 20 gramas. Tu concorda que dá para fazer uma equação matemática que relaciona a massa total de N objetos desta caixa de maneira absolutamente simples? Me digam, qual é a equação que diz qual é a massa em gramas de N objetos dessa caixa? 20N. Meu Deus. Tu concordas que haveria uma experiência idiota para confirmar se essa equação é verdadeira ou não? Pega um punhado de objetos, bota na balança, joga na equação o número de objetos, se não der o que a balança disse, a equação é uma bosta, joga fora, tenta de novo. Beleza? Porra, qualquer criança entenderia que que uma continha desse tipo, criança não, porque a criança, a ideia de massa para ela ainda não está bem desenvolvida, né? Mas para ti, quem sabe o que é massa, e que entende que objetos idênticos têm a mesma massa, né? Fica fácil entender que 20N representa a massa total. Tu vê com essa equação idiota, 20N, eu consigo adivinhar antes de acontecer o fenômeno qual é a massa de quantos objetos eu quiser. Antes de colocar na balança, eu vou ter certeza qual é a massa, através de uma conta idiota. Só que nem tudo é assim idiota na física, né? Pelo contrário, a natureza é filha da mãe de complexa. A gente vai fazendo simplificações para que fique possível usar uma matemática básica para poder aplicar, né? Só que quando a coisa começa a ficar mais realista, as equações vão ficando piores. E a matemática necessária para entender o mundo vai ficando mais complexa. É por isso que aqui no ensino médio a gente te mente um monte. Te mente entre aspas, tá, galera? A gente, inclusive eu te falo quando eu te minto, né? Te minto. Lembra? Eu falo, ó, galera, lá na faculdade isso aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Mas é isso que é importante, né? O cara entender que uma equação matemática está representando a realidade. E é fiel àquela realidade. E aí nós podemos usar a equação matemática para tirar conclusões, mesmo sem ter feito o experimento físico. Isso é incrível, né? Claro que tudo que eu estou te ensinando aqui já foi experimentado fisicamente e confirmado, né? Jamais te ensinaria uma coisa que não é absolutamente sólida, né? Mas isso é que é importante, isso é que é o bonito da física, né, cara? Tu conseguir, através de uma equação, olhar e falar, não, por mais que meu coração olhe para isso e suponha que aqui, de repente, a pressão seja maior e ali menor, porque aqui tem mais líquido, a matemática não me mente. Na hora que eu deduzi a equação, ficou muito claro que não interessa o volume. Paradoxo da hidrostática. Tem paradoxos muito mais legais na física, né? Um paradoxo que eu acho que é o mais encantador é o paradoxo dos gêmeos. Aquela história de nós pegarmos dois irmãos gêmeos, um fica na Terra e o outro embarca numa nave em velocidade da luz. Vai até a estrela mais próxima, a próxima Centauri, e retorna para o planeta. As pessoas na Terra esperariam 9 anos, pelo menos, pela viagem, enquanto o viajante não sentiria a passagem do tempo devido à alta velocidade. Está mais que confirmado que quanto maior a velocidade que o objeto atinge, menor a passagem do tempo para esse objeto. E aí os irmãos que eram os gêmeos deveriam ter sempre a mesma idade. Após o retorno do irmão que foi viajar para a próxima Centauri, vão se encontrar e o irmão gêmeo que ficou vai estar 9 anos mais velho que o irmão que foi viajar. Esse sim é um bonito paradoxo, né? Que também é a mesma coisa com o paradoxo hidrostático. Eu demorei uma década para poder entender isso, para poder ter certeza de que isso ocorreria se nós realmente pudéssemos construir uma nave que andasse na velocidade da luz, né? Na velocidade da luz o tempo não passa? Exatamente, na velocidade da luz o tempo pararia de passar.
Essa é a ideia. Como a gente não pode colocar nada na velocidade da luz, né? Então a gente não pode afirmar isso. Mas nós estudaremos isso em breve. Será magnífico.